Em nova fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal desmontou um verdadeiro departamento de propinas numa das maiores empreiteiras do Brasil, a Odebrecht. Uma nova fase da Lava Jato investiga a propina de 200 milhões de reais em um contrato superfaturado entre a Petrobras e a Odebrecht. Todo lugar que a gente tinha ou uma relação forte ou uma presença forte, com certeza teve caixa 2. Você já ouviu falar sobre o caso Odebrecht? Foi um dos maiores escândalos de corrupção da história recente e ainda hoje é um símbolo de como interesses corruptos podem se infiltrar na política e na economia. Imagine uma empresa brasileira gigante, conhecida mundialmente por suas obras de engenharia, envolvida em um esquema bilionário de pagamentos de propinas que abalou vários países. Neste vídeo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre esse caso. Vamos falar sobre como esse escândalo começou, os valores astronômicos envolvidos, quem foram os principais responsáveis e, claro, as consequências que abalaram o Brasil e o mundo. Seja bem-vindo ao canal Explorando o Mercado. E hoje você vai entender como um dos maiores esquemas de corrupção da história deste país foi arquitetado. Tudo começou com uma empresa familiar fundada na Bahia, em 1944. A Odebrecht cresceu rapidamente e se tornou um dos maiores nomes da engenharia e construção civil do mundo, com obras impressionantes como rodovias, barragens e estádios. Durante anos, a empresa era vista como um exemplo de sucesso brasileiro, mas nos bastidores algo muito diferente estava acontecendo. A Operação Lava Jato, que começou investigando esquemas de lavagem de dinheiro no Brasil, foi o ponto de partida para desvendar a face oculta da Odebrecht. Em 2014, surgiram os primeiros indícios de que a empresa mantinha um departamento de propinas, um setor inteiramente dedicado a gerenciar pagamentos ilícitos para políticos e agentes públicos. Mas por que a Odebrecht fazia isso? Simples, para garantir contratos bilionários com governos de diversos países. Em troca de subornos milionários, ela obtinha vantagens em licitações e acumulava lucros gigantescos. Esse esquema envolvia uma rede complexa de intermediários, documentos falsificados e transações financeiras ocultas em paraísos fiscais. Era apenas o começo de uma história que abalaria não só o Brasil, mas também outros países da América Latina e até da África. A investigação revelou algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Por trás de um esquema tão gigantesco, há sempre personagens marcantes. No caso Odebrecht, um dos nomes mais conhecidos é o de Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empresa e herdeiro do império da família. Ele foi o cérebro por trás do funcionamento do departamento de propinas, coordenando operações que movimentaram bilhões de dólares em pagamentos ilícitos. Além dele, políticos de alto escalão foram diretamente envolvidos, como ex-presidentes e governadores que receberam subornos para favorecer a Odebrecht em contratos públicos. Entre eles, nomes conhecidos da política brasileira e figuras de destaque em países como Peru, Colômbia e Venezuela. Um detalhe curioso é o uso da delação premiada. Executivos da Odebrecht, inclusive o próprio Marcelo, decidiram colaborar com a justiça, revelando detalhes do esquema em troca de redução de penas. As delações foram tão impactantes que criaram ondas de choque na política de vários países, com prisões, processos e renúncias. Esses depoimentos revelaram não só os responsáveis, mas também o nível de sofisticação do esquema, expondo como a corrupção estava profundamente enraizada em governos e empresas. A partir daí, ficou claro que o caso Odebrecht era muito mais do que um escândalo local. O esquema de corrupção da Odebrecht era tão bem estruturado que parecia algo saído de um filme. Dentro da empresa existia um setor específico chamado Setor de Operações Estruturadas, um nome técnico para o que era, na prática, o Departamento de Propinas.
Esse departamento operava como um banco clandestino, gerenciando pagamentos milionários a políticos, partidos e intermediários em troca de vantagens em contratos públicos. Os valores eram impressionantes. Estima-se que mais de 788 milhões de dólares em subornos foram pagos pela empreiteira em pelo menos 12 países. Esses recursos eram distribuídos usando um sistema sofisticado de transações financeiras ocultas. O dinheiro passava por contas secretas em paraísos fiscais, como Suíça e Panamá, antes de chegar aos beneficiários finais. O esquema funcionava da seguinte forma: a Odebrecht oferecia propinas para garantir que suas propostas em licitações fossem aceitas. Assim, a empresa conseguia contratos bilionários para a construção de obras. Esses contratos, muitas vezes superfaturados, geravam lucros altíssimos para a empresa, perpetuando o ciclo de corrupção. O departamento de propinas não operava sozinho. Ele contava com a colaboração de bancos, doleiros e uma rede de intermediários para manter tudo longe dos olhos das autoridades. Essa estrutura complexa foi exposta graças às delações premiadas e à troca de informações entre países envolvidos. O impacto financeiro e político desse esquema seria sentido por anos, com consequências devastadoras para economias e governos. As consequências do caso Odebrecht foram devastadoras, tanto para a política quanto para a economia. No Brasil, o escândalo desencadeou uma crise política sem precedentes, atingindo figuras de alto escalão em vários partidos. As delações premiadas expuseram esquemas de corrupção que envolviam campanhas eleitorais, governos estaduais e até a presidência da República. O caso foi um dos fatores que contribuíram para o impeachment de Dilma Rousseff e a prisão de políticos influentes, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fora do Brasil, outros países envolvidos também enfrentaram crises políticas. Investigações locais revelaram esquemas de corrupção semelhantes, resultando em prisões e mudanças nas políticas de governança. No Peru, por exemplo, o escândalo resultou na renúncia do presidente Pedro Pablo Kuczynski, enquanto outros ex-presidentes foram investigados e até presos. Na Venezuela, as obras superfaturadas e os pagamentos ilícitos aprofundaram as crises já existentes. Além das repercussões políticas, o caso revelou a vulnerabilidade de sistemas financeiros globais. Bancos em países como Suíça e Panamá foram implicados por facilitarem a movimentação do dinheiro ilícito. Esse escândalo incentivou discussões sobre governança internacional, levando à criação de acordos entre países para combater práticas de corrupção. Em termos econômicos, a Odebrecht enfrentou uma queda vertiginosa. A empresa declarou falência em diversos países e milhares de trabalhadores perderam seus empregos. Além disso, a confiança nos investimentos em infraestrutura foi profundamente abalada, especialmente em regiões da América Latina, onde a empreiteira tinha grande influência. O impacto global desse caso afetou a reputação do Brasil no cenário internacional, colocando o país no centro de um dos maiores esquemas de corrupção já investigados. Esse caso deixou marcas profundas, se tornando um marco na história da corrupção mundial. Ele revelou não apenas as fragilidades dos sistemas político e econômico, mas também a complexidade dos esquemas ilícitos em escala global. Apesar de toda a devastação política e financeira, o escândalo também trouxe importantes lições. Uma delas é o papel da transparência e da colaboração internacional no combate à corrupção. A troca de informações entre países foi crucial para desmantelar o esquema, estabelecendo um novo padrão para investigações de casos semelhantes. O escândalo também levantou questionamentos sobre ética empresarial e a responsabilidade social de grandes corporações. Governos e empresas ao redor do mundo foram forçados a repensar práticas e implementar mecanismos de governança mais rígidos para evitar que algo similar aconteça novamente. Por fim, o caso Odebrecht expõe uma dura realidade.
Mesmo com investigações e punições, a corrupção segue enraizada no Brasil. Muitos dos envolvidos, apesar de condenados, já estão em liberdade, e as penas aplicadas pouco refletiram a gravidade dos danos causados ao país. Mais do que um exemplo de combate à corrupção, o caso é um lembrete de como ela continua sendo um desafio estrutural em nosso país. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos que expliquem temas complexos de forma simples e acessível, não se esqueça de curtir e compartilhar. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!